Apocalipse capítulo 16, versículo 7 até o 11. Apocalipse capítulo 16, do verso número 7 até o verso número 11. A palavra de Deus diz assim: ouvi do altar que se dizia, certamente é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram do Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado por estarmos em Tua casa mais uma vez, e temos aqui a oportunidade de ouvir a Tua palavra, palavra que é a verdade, verdade que liberta, como ela mesma menciona, e que esta verdade seja ouvida por todos nós esta noite, e que ela liberte aqui alguns, Senhor, de conceitos errados, que nós possamos ouvir a Tua voz nesse lugar, e que a Tua palavra transforme a nossa vida, toque nos nossos corações, trazendo mudança, provocando arrependimento, trazendo mudança de direção para todos nós. Queremos Te ouvir, Senhor, e Te pedimos em oração, fala conosco, pelo poder do Espírito Santo, ministra a cada um de nós. Para isso também entrego a minha vida ao Senhor e peço a Deus a Tua unção, para que eu seja um instrumento do Senhor, minha vida seja usada por Ti para ministrar a palavra de acordo com a Tua vontade. É o que eu Te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, nós sabemos, pela Bíblia Sagrada, que a única maneira do homem ser salvo é através da fé em Jesus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A palavra de Deus também menciona que o homem é salvo pela sua fé, não por suas obras, para que ele não se glorie daquilo que faz e ache que então mereça a salvação. Não é isso que diz a palavra de Deus. Muito pelo contrário, o caminho da salvação é a fé em Jesus. E essa fé, ministrada ao nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, produz um genuíno e um verdadeiro arrependimento. Porque ao tomarmos conhecimento, pela revelação do Espírito Santo, através da fé que é gerada no nosso coração, tomamos conhecimento da nossa vida, tomamos conhecimento do quanto estamos distantes do padrão de Deus, do quanto andamos desgarrados, segundo a nossa própria vontade, os nossos próprios pensamentos, e então, ministrados pelo Espírito Santo, sentimos a necessidade de nos arrepender dos pecados que praticávamos, dos pecados que norteavam a nossa vida. Então, a fé gera este arrependimento genuíno, verdadeiro, e o próprio sentido da palavra arrependimento é a disposição, a determinação de não pendermos novamente, de não cairmos novamente. Arrependimento, então, é a atitude daquele que determina, que decide não cair de novo. Chegam os anos de queda, chegam os anos de pecado que vivi até agora, mas agora, recebendo do Espírito Santo esta convicção de pecado, identifico a necessidade de tomar uma postura na minha vida, arrepender-me dos meus erros e não cair novamente nestes mesmos erros.
Esse é o processo de salvação gerado por Deus através do Espírito Santo, que convence o homem, como diz a Bíblia, do pecado, da justiça, do juízo, que atua em nós, nos faz enxergar claramente e gera em nós o arrependimento. E assim o homem é salvo pela sua fé, não por uma atitude, não por uma obra, não por um trabalho, mas simplesmente por aceitar aquilo que Deus está determinando, por se colocar debaixo da determinação de Deus, não por sua mente, não por sua ideia, mas por aquilo que Deus assim determinou. E uma coisa que nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, é que somos salvos por essa maneira que eu disse a você, não pelo medo de que algo ruim nos aconteça. Não são os juízos preditos pela Bíblia, que ainda se cumprirão, que vão gerar em nós a salvação. Ninguém será salvo pelo medo do que pode acontecer. Ah, eu tenho medo do inferno, então eu vou me entregar para Jesus, porque eu não quero ir para o inferno. Não é o medo que vai gerar a salvação, mas sim a fé. Ninguém será salvo por causa dos juízos que Deus vai derramar no mundo, como a Bíblia aqui adverte no livro de Apocalipse que nós acabamos de ler. Esses juízos não produzem, nem nunca produziram um verdadeiro arrependimento. Ao longo da história, Deus exerceu juízo em várias situações, por causa do erro do povo, por causa da condição de vida das pessoas. Juízo de Deus foram manifestados. Você percebe o juízo de Deus na destruição de Sodoma e Gomorra, duas cidades onde o pecado é extremamente abundante, mais do que qualquer outro lugar, e as cidades foram destruídas pelo juízo de Deus. Mas nem por isso isto gerou no homem um arrependimento verdadeiro, genuíno, que o levasse a não pecar novamente. O pecado continuou se espalhando e hoje vivemos situações até talvez piores do que Sodoma e Gomorra naquele tempo. Então, não são os juízos de Deus que vão produzir um verdadeiro arrependimento. Muito pelo contrário. E aí é onde eu quero chegar no texto que nós acabamos de ler. Em alguns momentos, o juízo produz até um falso arrependimento. Por isso, eu queria que nós identificássemos na Bíblia essa noite qual a diferença entre o falso e o verdadeiro arrependimento. Na verdade, o único que salva é o verdadeiro. Os falsos não servem para nada. E o que nós vamos ver é que muitas vezes o juízo, ou o medo, ou a possibilidade de ter algum tipo de prejuízo, leva a pessoa a um falso arrependimento. E este falso arrependimento não gera salvação. Pode ser que a pessoa venha para a igreja, pode ser que ela entre para a igreja, como nós afirmamos, mas não quer dizer que o fato de ela estar na igreja, ela é salva. Porque, de repente, a sua única motivação foi o medo de que algo pior pudesse acontecer, de que lá fora o juízo está ainda pior. Então, ela entra para a igreja. Mas isto gera um falso arrependimento, e como falso que é, não produzirá de forma alguma salvação. Como que nós podemos entender essa questão do falso arrependimento? Alguns exemplos eu quero te dar na Bíblia Sagrada, é sempre ela a melhor fonte para nós, não é? Abra sua Bíblia lá no início, no livro de Gênesis. Veja que já no início da história, nós teremos aqui a imagem de um falso arrependimento. Logo no início de Gênesis, você vê a queda do homem, você vê o pecado entrando no mundo, não é? E logo depois você vê o primeiro homicídio sendo cometido. Caim mata a seu irmão Abel, não é? E um homicídio naquele tempo tão precoce já estava mostrando ali a natureza maligna do homem, que motivado por ciúme, motivado por inveja, deixa que aquilo cresça no seu coração a ponto de levá-lo a essa atitude extrema, não é? E Caim recebeu de Deus alertas e juízos também a respeito do seu pecado. Primeiro, um alerta para que ele não pecasse, não é? Deus, antes do pecado de Caim, vira-se para Caim e diz a ele: olha, Caim, o teu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Então Deus alerta Caim, não é? Antes do pecado.
Mas mesmo assim, com esse alerta, ele leva adiante o seu plano e acaba por assassinar o seu irmão. E o que acontece depois daí é que todo pecado, irmão, gera consequência. Nenhum pecado passa impune diante de Deus. Pode passar até impune diante dos homens, mas diante de Deus não passará. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Há consequências. A palavra de Deus diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, ele também ceifará. Então, embora a consequência do pecado possa não ser vivida imediatamente por alguns, ela certamente virá, porque é um princípio, um padrão de Deus que estas coisas não passem em branco. E Caim também, por causa do seu pecado, recebeu de Deus um juízo, onde eu quero ler contigo Gênesis capítulo 4, do versículo 8 em diante, até o verso 14, está escrito assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da sua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. Veja, Caim vai mostrar aqui um suposto reconhecimento do seu erro, mas muito mais motivado pelo castigo que ele estava ali recebendo de Deus. Como Deus disse a ele o que iria acontecer com ele, naquele momento ele já tem outra atitude. Veja, quando Deus o cobra pela primeira vez, ele dá até uma resposta mal criada, né? Cadê seu irmão? Ah, eu sou tutor do meu irmão, eu sei lá do meu irmão. Cheio de marra, né? Pecador é assim, né, irmão? Cheio de marra. Cheio de marra. Depois, quando ele percebe a consequência que teria o seu ato, aí ele já muda o discurso, aí ele já fica mais preocupado e começa a apresentar diante de Deus um suposto arrependimento, uma suposta reconsideração a respeito do que ele fez, e dizendo: poxa, esse castigo vai ser demais para mim, eu não vou suportar isso, vão querer me matar e tudo vai acontecer de ruim. Mas esse suposto arrependimento de Caim é exatamente o que eu disse a você ainda há pouco. É um arrependimento falso, que é motivado única e exclusivamente pelo medo que ele estava naquele momento do castigo que ele teria que enfrentar, pelo medo das consequências do que ele fez. Aí ele se mostra arrependido. É como aquele que matou, que fez, aí vai ver, vai encarar a cadeia que vem pela frente, aí pronto, todo mundo vira santo, né? Todo mundo vira santo, se arrepende, diz até que se converteu. Mas é um arrependimento falso. E por ser falso, certamente, não vai gerar salvação. É única e exclusivamente baseado no medo. O texto que a gente leu aqui no início, eu quero voltar lá com ele, a ele com você, diz, olha só, Apocalipse 16, olha como é que isto é caracterizado aqui. Aqui no versículo 8 diz que o anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar os homens com fogo, juízo de Deus, fogo do céu descendo e queimando as pessoas. Com efeito, os homens se queimaram com intenso calor. Mas o que eles fizeram? Blasfemaram do nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Depois o juízo continuou, derramou o quinto anjo a sua taça, e aí o que aconteceu? Tudo se tornou em trevas, os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, mas blasfemaram contra Deus e não se arrependeram de suas obras.
O juízo não produz o arrependimento. E quando produz, é um arrependimento falso. É pelo medo do juízo, pelo medo do sofrimento. E esses aqui estavam sofrendo coisas terríveis, mas mesmo assim, blasfemando de Deus, xingando, ignorando, e não se arrependiam dos seus feitos, como diz a Bíblia. Mesmo apanhando, mesmo sofrendo esse flagelo, não se arrependiam do mal que tinham feito. Então, não é por medo ou por medo do castigo que alguém vai se arrepender. Um arrependimento carnal, que ele só se dá no nível da minha carne e não no nível do meu espírito. Porque eu sei o que eu vou apanhar. Então a carne fala mais alto e a pessoa tenta, de alguma forma, minimizar aquilo que fez e mostrar um certo arrependimento, que na verdade não é correto, não é verdadeiro e por isso não produzirá salvação. Há outro tipo de arrependimento também que a Bíblia mostra para a gente. Abra a Bíblia em Êxodo, capítulo 12. Também é bem interessante essa atitude. Êxodo capítulo 12, versículo 29 até o versículo 32, está escrito assim: Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou a Moisés e Arão e lhe disse: Levantai-vos e saí do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel. Ide servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora, e abençoai-me também a mim. O que aconteceu com Faraó? Ele resistiu às 10 pragas lançadas por Deus, às 9 anteriores, lançadas por Deus ao Egito. E irredutível se mostrava em não querer aceitar a vontade de Deus, não querer fazer do jeito de Deus, resistindo. Todo o mal que era lançado, ele resistia ali, renitente na sua posição, e dela não abria mão e não mudava. Até que a 10ª praga chega e a morte de todos os primogênitos, como diz a Bíblia, todos os que nasceram primeiro em todas as famílias e até nos animais. Não havia uma casa no Egito onde não houvesse pelo menos um morto. Então, diante daquela situação, e até na própria casa de Faraó, ele então percebe a gravidade daquele momento, e então, finalmente, ele concorda em deixar o povo ir. E aí diz para eles: podem ir agora com tudo. Antes ele fazia restrições: não, vai você, mas ficam os bens, vai vocês, mas ficam os filhos. Agora não. Depois da 10ª praga, ele decide: não, tá bom, podem ir com tudo que vocês têm. Podem ir servir ao Senhor. E outra coisa, se der, me abençoa também. Faz uma oração por mim. Que coisa, né, irmãos? Como o Faraó está mudado. Converteu-se Faraó. O que você acha, né? Faraó está tão diferente. Faraó está pedindo oração. Faraó está pedindo para ser abençoado. Alguém olharia e diria: realmente Faraó se arrependeu. O juízo veio, ele perdeu seu filho, está ali fragilizado naquele momento, então ele mostra esse arrependimento. Mas é o que a gente pode chamar de um arrependimento transitório. Ele só acontece naquele momento, no calor dos acontecimentos, em que realmente a coisa ficou esquisita, ele teve uma grande perda na sua vida, aí ele mostra esse arrependimento. A história continua e você sabe como aconteceu. Ele permite o povo ir ao deserto, mas decide depois perseguir o povo para trazê-los de volta. Aí ele vai terminar depois morto no Mar Vermelho que se abriu. Abre-se o mar, Israel passa, quando ele vai passar
com o seu exército, o mar se fecha e ali Faraó morre. Então, queridos, o que acontece na história? Um arrependimento transitório. Um arrependimento só naquele momento que a coisa estava apertada. Depois que passou, ele volta a ser a mesma pessoa. Esse arrependimento não produz salvação. Muitas vezes na igreja nós vemos pessoas se arrependerem assim também. Porque estão fragilizadas, porque perderam, porque estão sofrendo. Aí vêm ao culto, ouvem a palavra de Deus e decidem entregar suas vidas, se arrependem e tal. Basta as coisas melhorarem um pouco que você não mais as encontra. Não foi um arrependimento verdadeiro, foi um arrependimento transitório. Outro exemplo interessante que eu posso trazer para você agora no Novo Testamento está em Marcos, no Evangelho segundo Marcos, no capítulo número 6, do verso 17 ao verso 20, Marcos capítulo 6, do verso 17 ao verso 20. Veja só o que está escrito. Marcos 6, 17. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. O caso de Herodes aqui também é muito interessante, porque ele prende até João, porque João falava contra ele. A palavra de João Batista, ela ofendia Herodes. Por que o ofendia? Porque ele estava em pecado. Ele resolveu tomar por esposa a mulher do seu irmão. A mulher do seu irmão agora era a mulher dele. Ele não poderia ter feito isto. E João Batista, como profeta que era, tem a coragem de dizer para a pessoa: você está em pecado. Mesmo sendo esta pessoa o maioral do lugar. Aquele que tinha poder até para matá-lo, como veio a fazer mais tarde. Mas João Batista não fechava a sua boca, acusava o pecado de Herodes e dizia para ele: não é lícito que você possua a mulher do seu irmão. Isso é pecado, você está errado. E ele tanto batia nessa tecla que Herodes, por fim, pressionado pela própria mulher, que também era atacada por essa palavra, né, de João Batista, ele lança João Batista no cárcere. Mas a Bíblia diz que ele gostava de ouvir João Batista. Ele gostava de ouvir a pregação. Ele sabia que o que João Batista estava dizendo era verdade. Ele sabia que ele estava em pecado. Ele sabia que as palavras do profeta eram verdadeiras, embora ofensivas, mas verdadeiras. Então ele o tranca no cárcere e diz o verso 20, porque Herodes temia a João. Ele tinha um temor a João, ele tinha um certo medo do profeta, porque ele sabia que esse profeta era um homem justo e santo. E então ele guardava ele na cadeia, mas guardava em segurança. Ele deixava João Batista lá, mas o colocava em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. A impressão que dá é que ele estava preso e que de vez em quando Herodes ia lá, batia um papo com ele, ouvia a pregação de João Batista. Você não tem essa impressão? Quando o ouvia, ficava perplexo. Quando ele ouvia João Batista, ele ficava de queixo caído e escutava de boa mente. Mesmo nas horas que ele dizia que você está errado, você está em pecado, mas provavelmente João Batista falava muito mais do que isso para ele. Falava de salvação, falava da transgressão, preparava o caminho do Senhor, falava de Jesus, e ele ficava ali, extasiado com aquilo que ele ouvia, tocado no seu coração com a palavra que ele ouvia. Então ele estava num comportamento meio dúbio, né?
Ao mesmo tempo queria prendê-lo, mas ao mesmo tempo queria soltá-lo, ao mesmo tempo se emocionava com aquilo que João Batista falava, então ele apresentava um certo tipo de arrependimento. Ele não tinha coragem de fazer algo contra João, mesmo sabendo da verdade, tudo que ele dizia. Então ele mostrava um certo temor, um certo arrependimento, mas era algo superficial. Isso também acontece com muita gente. A pessoa mostra um arrependimento que não chega a ser verdadeiro, porque ele é superficial. Eu reconheço o meu erro, mas eu não mudo. Eu reconheço o meu pecado, mas eu não o largo. Era assim com Herodes. Ele sabia que João estava falando a verdade, mas ele não regularizava a situação. Ele não devolvia Herodias para o seu irmão Filipe. Ele continuava em pecado junto com ela. O pecado falava mais forte na vida de Herodes do que a palavra que saía da boca de João Batista. E assim, irmãos, muitas pessoas também têm essa experiência. Elas se adaptam à igreja, elas ficam de uma maneira superficial no seu relacionamento com Deus. Elas sabem que o que está sendo pregado é verdade, mas elas não querem deixar de fazer o que têm feito. Mas também não querem assumir que são do mundo, que são contrárias a Cristo. Elas gostam da aparência de serem religiosas. Então elas permanecem na igreja, às vezes, por muito tempo, porque se alguém perguntar, eu estou na igreja, mas fora dela eu faço tudo do mesmo jeito. Eu continuo pegando Herodias, eu continuo fazendo o que eu gosto de fazer. Mas quando eu vou na igreja, a palavra fala comigo, eu sei que é verdade, mas eu não deixo o meu pecado. Isso não é arrependimento. Isso não é conversão. Isso é um tipo de adaptação, é um relacionamento superficial. A palavra bate em mim, mas ela bate só na superfície. Ela não entra no coração a ponto de mudar a minha vida. Isso também não resolve nenhuma situação. E por fim, eu queria te falar de um arrependimento também mostrado na Bíblia, que não produziu nada, porque era falso. Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, do versículo 3 ao versículo 5, está escrito assim, Mateus 27. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de quê, irmãos? De remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O que Judas apresenta aqui parece um arrependimento, mas não é um arrependimento. Há uma diferença substancial entre arrependimento e remorso. O que Judas apresenta aqui é remorso, que o leva até a reconhecer que ele pecou contra sangue inocente. Mas o que ele apresenta é remorso. E o remorso é um sentimento muito egoísta, muito ligado a mim mesmo, enquanto que o arrependimento é um sentimento meu em relação a Deus, não em relação a mim mesmo. O remorso é gerado quando eu fico triste pelo mal que eu causei a mim mesmo. Judas se entristece pela besteira que fez e pelas consequências que ele sabia que viriam sobre ele. Tamanha era essa certeza que ele não conseguiu mais viver com essa certeza das consequências que viriam sobre ele. Por isso, na fuga última, ele resolve se matar, para fugir das consequências. A opção pela morte é uma opção para fugir das consequências. Então, o que motiva a vida de Judas é o remorso, uma tristeza provocada não pelo mal que ele fez a Deus, mas pelo mal que ele fez a si mesmo, pelas consequências terríveis que ele teria que enfrentar a partir daquele mal. E aí ele então é levado à morte. O remorso leva à morte, enquanto o arrependimento leva à vida. Porque o arrependimento não é um sentimento que eu tenho exclusivamente a meu respeito, mas é um sentimento que eu tenho em relação a Deus que eu ofendi.
em relação ao que eu caí e como isso feriu o Senhor que me salvou e que me criou. Então eu me arrependo porque eu percebo o mal que fiz a Deus. E ao perceber isto, eu sou levado à vida. Estava morto em meus delitos e pecados, mas agora com Cristo recebi a vida que vem de Deus. Essa é dada a mim no momento da salvação, porque houve arrependimento. Então, enquanto o arrependimento gera vida, o remorso gera morte, porque é uma dor incontida que consome pela tristeza do mal que eu fiz a mim mesmo. Eu não admito viver com as consequências dele. Normalmente o remorso leva à morte. O arrependimento leva à mudança. Lembra do significado que eu disse a você? A decisão de não cair de novo. A decisão de acertar. O arrependimento me leva agora a ser uma pessoa melhor, ao passo que o remorso me leva a desistir de tudo. Então há uma grande diferença também nisso. E o que Judas apresenta não é arrependimento, é um arrependimento falso que vai levá-lo à morte. Então, amados, o que este texto está me mostrando é que o arrependimento precisa ser verdadeiro para realmente gerar salvação. Lá naquele texto que a gente leu, como eu disse para você, os homens foram do mal ao pior. Sofrendo as consequências dos seus pecados, blasfemavam contra Deus. Xingavam Deus pelo mal que estavam vivendo. Em nenhum momento a Bíblia diz que eles se arrependeram do que estavam fazendo. E é por isso que eles mereciam aquela condenação, aquele juízo, aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Se você abrir comigo lá de novo Apocalipse 16, a gente pode ler aqui o versículo 7, aonde está escrito: ouvi do altar que se dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Quando Deus faz juízo, esse juízo é justo. O juízo de Deus é justo, é merecido. Ninguém tenha dúvida sobre isso. E a prova de que ele era merecido está na própria reação a ele. Os homens, mesmo se queimando, mordiam as suas línguas, mas blasfemavam contra Deus ao invés de se arrependerem. Mostrando que justos são os juízos de Deus, são justos e são infalíveis. E é isso que a palavra aqui mostrou para nós. Então, amados, onde há realmente uma tristeza que é gerada pelo mal que eu fiz a Deus e não pelo mal que eu fiz a mim mesmo, aí existe um arrependimento verdadeiro. Eu me enxergo, eu me confronto, eu confronto a minha vida com o padrão de Deus e eu percebo que durante muito tempo eu desagrado com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço e decido, motivado pelo Espírito Santo, a não cair de novo, a não ser mais a mesma pessoa errante. Isso sim é o arrependimento. E aí há conversão. E quando há conversão, há o abandono do pecado. A Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós de fato admitirmos os nossos pecados, a nossa vida vai prosperar. Enquanto você encobre o seu pecado, a Bíblia diz, jamais prosperará o que encobre as suas transgressões. Mas o que as confessa e deixa de praticá-las, alcança a misericórdia. Provérbios 28:13. Então você confessa o pecado, você diz, Senhor, eu concordo contigo que eu realmente sou pecador, eu sei o que o Senhor sabe sobre mim é verdadeiro, mas eu não quero mais pecar dessa maneira. Eu confesso e deixo, eu alcanço a misericórdia. Daí vem a salvação, que é um ato da misericórdia de Deus e não do merecimento. Não é um ato de mérito, eu mereço ser salvo porque eu sou bonzinho, porque eu faço coisas boas para as pessoas. É um ato da misericórdia de Deus em relação a mim. É isso que é a salvação. E ele acontece quando eu confesso o meu pecado e quando eu decido não pecar de novo. Arrependimento. Não pender novamente. Não cair de novo nas mesmas coisas que eu vinha fazendo. Então, amados, essa é a solução de Deus para o homem pecador. A salvação
depende do arrependimento, depende dessa anuência do homem de que necessita realmente se consertar em sua vida. E se não há arrependimento? Se não há arrependimento, não há solução. O que complica cada vez mais a vida do homem? O pecado do qual eu não me arrependo, ele tende a aumentar na minha vida. Se eu não o reconheço como pecado, se eu não o trato como pecado, ele tende a ser tolerado e ele tende a se multiplicar na nossa vida. Se não há arrependimento, o pecado certamente vai aumentar cada vez mais, vai se tornar um desafio a Deus, porque eu mesmo sabendo que é errado continuo fazendo, como foi o caso de Herodes. Então eu estou desafiando aquele que realmente pode me salvar, e ele acaba se tornando uma falsidade diante de Deus, não é? Eu não confesso, não me arrependo, como se eu quisesse enganar a Deus, como se eu quisesse ludibriar o Senhor, que a Bíblia diz ser completamente impossível. E o que acaba acontecendo como consequência de um pecado não reconhecido é o que aconteceu no texto em Apocalipse. Quando vem o juízo, quando vem a dor, a pessoa se revolta contra Deus. E um pecado não arrependido, ele tende a se transformar num ódio contra Deus. Pessoa que odeia Deus com todas as suas forças, porque ela peca, mas não admite os seus pecados. E ele acaba se tornando, então, algo explícito na sua vida, e isso vai mostrar realmente o estado da pessoa, que ela estava escravizada pela sua própria natureza. Todo pecado, ele nos escraviza. Nós nos tornamos escravos do pecado. Por isso, a salvação é também libertação. O perdão que Deus nos dá mediante a fé e o arrependimento é um perdão libertador, que traz liberdade para a nossa vida. Mas enquanto eu calo os meus pecados, como disse Davi no Salmo, os meus ossos se envelhecem. Enquanto eu não o confesso, não o deixo, eu continuo retendo esta situação sobre a minha vida. Então, amados, eu preciso refletir essa noite sobre isso. Nós precisamos refletir. Como é que anda o nosso arrependimento? Será que ele é transitório, como o de Faraó? Será que ele é por medo, como o de Caim? Será que ele é um remorso, como foi o caso de Judas? Ou ele é como o de Herodes, apenas uma emoção que faz eu gostar, mas ao mesmo tempo não largar? Como é que é esse pecado? Como é que é o meu arrependimento? Eu preciso também levar em conta o juízo de Deus. Porque, e aí eu não quero colocar medo em ninguém, até porque já disse no início que o medo não salva, né? Se eu, como pregador, quiser botar medo em você para que você se salve, eu estou trabalhando em vão. Porque o medo não vai salvar ninguém. Mas a consciência que nós devemos ter, ela é importante. Por quê? De Deus não se zomba. O que eu fizer trará consequências. Não é porque a consequência não vem agora que eu estarei livre de enfrentá-la no futuro. Então, eu tenho que entender que a graça de Deus, ela tem que me despertar. O fato de Deus poder me perdoar tem que me constranger. A Bíblia diz, irmãos, que o amor de Cristo nos constrange. Por quê? Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não foi um amor conquistado pelo mérito. Olha, Senhor, eu fui bonzinho, o Senhor pode me amar? Aí ele, eu te amo porque você é bonzinho. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que o amor dele foi ainda na condição de pecadores. Então isso gera um constrangimento. De eu perceber, eu não mereço isso. Mas para constranger, eu tenho que reconhecer. E se eu reconheço, eu tenho que deixar. Não adianta, o Senhor é tão bom, me amou como eu era pecador, por isso eu continuo pecando, né, para que o Senhor me ame cada vez mais. É como Paulo disse, né, se você, onde abundou o pecado, superabundou a graça, então o que diremos? Vamos continuar pecando para que a graça seja ainda mais abundante? Ele diz, de maneira nenhuma, né, de modo nenhum, muito pelo contrário, esse constrangimento me leva ao arrependimento. Esse amor que me constrange me leva a não querer errar, a não querer decepcionar aquele que me ama, aquele que me amou mesmo quando eu ainda estava errando. Eu não quero mais errar para não decepcioná-lo. Então esse constrangimento me leva na direção da santidade. E é isso que nós temos que entender.
não é um benefício que eu recebi por bom comportamento. E isso não é assim que funciona, muito pelo contrário. Como eu disse no início, o juízo às vezes faz a pessoa se tornar ainda pior, blasfemando, dizendo bobagens e cada vez entrando num buraco mais profundo, não é? O que é melhor para o homem é se arrepender antes do juízo, antes de que todas essas coisas aconteçam. Porque hoje estamos no tempo da graça. Estamos no tempo de receber o amor, o acolhimento. Haverá um dia, irmãos, como vimos aqui no Apocalipse, que a graça não mais terá espaço para se manifestar. E a única manifestação que toda a humanidade terá será a manifestação do juízo. Eu li só um pequeno trecho de Apocalipse 16. Se você lê o contexto de Apocalipse 16, os demais capítulos em volta, você vai ver a série de flagelos que estão programados, quando já não mais haverá a graça se manifestando, apenas o juízo. Então o dia de se arrepender é hoje, irmão. O dia de mudar de vida é hoje. É hoje o dia de começar uma nova vida. Não é lá na frente, é na graça. É enquanto eu posso ter a consciência de que Deus me ama, mesmo sendo pecador. Mas Ele não quer que eu permaneça como pecador. Ele quer que a minha vida seja transformada. E não há época melhor para isso do que a época da graça. Porque diz a Bíblia, quando o juízo começar, ninguém vai se arrepender. Porque todos que estiverem debaixo do juízo, justos são os juízos de Deus. Ali estavam porque mereciam. E será provado pela sua própria atitude e reação, de blasfemar contra Deus mesmo diante do fogo que está caindo do céu. Irmãos, nós precisamos dessa decisão para agora. Nós precisamos de uma transformação, de um arrependimento verdadeiro, que não seja circunstancial, que não seja transitório, que não seja da boca para fora e que não faça a gente ficar cego para o pecado e continuar fazendo o que sempre fazemos. Não é esse arrependimento que vai salvar. Eu posso até ficar triste, né, pelo pecado, mas há muita gente que fica triste pelo pecado, no entanto, não para de pecar. Ela sabe que ela faz mal a ela mesma, ela sabe que ela está errando e fica triste. Você conversa com ela, ela chora, que é uma beleza. Mas você dá as costas, ela continua fazendo as mesmas coisas. Essa tristeza não leva ao arrependimento. Ela é muito mais um remorso que pode até levar à morte. Uma pessoa que vive assim é uma séria candidata ao suicídio. Porque a culpa vai se acumulando sobre a sua vida até chegar a um ponto que ela não consegue mais lidar com ela e ela tenta então acabar com a própria vida. E não é esse o plano de Deus para nenhum de nós. Se você pensar qual era o plano de Deus para Judas, que privilégio teve Judas? Ser escolhido como um dos 12 discípulos do Senhor. Que privilégio teve Judas de tanto tempo andar pertinho de Jesus, privilégio que nós não tivemos. E ele joga tudo fora com a sua vida, com a sua decisão, com as suas atitudes, com a sua falta de arrependimento. Ele joga tudo fora. E aí, irmãos, esse amor não constrangeu Judas. Muito pelo contrário. O que o constrangeu foi o remorso, que acabou levando ele até a morte. Se não há lugar para arrependimento, a única coisa que espera o ser humano é o sofrimento, que a Bíblia chama de inferno. E lá no inferno, que é o lugar de juízo de Deus, como eu disse a você, não haverá lugar para arrependimento. Uma vez no inferno, ninguém poderá dizer, agora eu me arrependo. Não funciona e não vai funcionar. O que vai acontecer no inferno é que muitos estarão ali gritando, blasfemando contra Deus, sendo queimados pelo fogo inextinguível, como disse Jesus, mas esbravejando contra Deus, amaldiçoando Deus e todo mundo. É essa a realidade do inferno, aquilo que a gente viu lá em Apocalipse, no capítulo 16, no texto que eu li com você aqui no início. No inferno só há lugar para remorso. No inferno só há lugar
para lamentar quantas vezes foi convidado para o céu e recusou. Quantas vezes foi atraído pelo amor de Deus e mesmo assim o rechaçou. O inferno é o lugar desses que vão lamentar por toda a eternidade, blasfemando contra Deus a decisão que tomaram. O que Deus quer para você é que haja um arrependimento verdadeiro, que produza uma mudança de vida, a ponto de você se incomodar com o pecado e não mais querer praticá-lo. E entender que tudo isso é pela graça de Deus. O tempo no qual nós estamos vivendo, um tempo de amor, de graça, e que nós temos a oportunidade de voluntariamente entregarmos a nossa vida para o Senhor e o reconhecermos como Senhor e Salvador. Vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Senhor, a Tua palavra foi ministrada a todos nós aqui. Se há, ó Deus, porventura alguém que ainda não fez a confissão de fé, que ainda não se arrependeu publicamente dos seus pecados, que ainda não Te recebeu como Senhor, como Salvador, que ainda não se rendeu, Pai, à Tua graça, seja hoje o dia da oportunidade para essa pessoa. Toca, Senhor, nesse coração, para que haja uma rendição nesse momento. Rendição que salva. Não por algo que a gente faz, mas por algo que o Senhor preparou há muito tempo para a nossa vida. Se há alguém aqui essa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, levanta sua mão onde você está e eu quero fazer uma oração por você. Há alguém que quer se render a Cristo essa noite? Levante a mão onde você está. Há alguém? Senhor, obrigado por essa noite, por estarmos em Tua casa, desfrutando da Tua presença e ouvindo, Senhor, a Tua palavra. A palavra falou ao nosso coração. Eu espero que ela nos tenha incomodado a uma mudança, a uma transformação. Aqueles, Senhor, que porventura estejam na Tua casa como Herodes, gostando de ouvir a Tua palavra, mas ao mesmo tempo não largando o pecado. Que seja hoje uma noite de mudança, de decisão, de decidir de uma vez por todas a terem uma vida com Cristo. Um arrependimento verdadeiro e não transitório, não aparente, Pai. Toca nos corações essa noite e produz aqui, Pai, uma igreja santa. Pessoas que querem melhorar a cada dia, querem se aperfeiçoar na graça do Senhor, não querem mais cometer os mesmos erros e pecados, arrependidos em Tua presença. E assim sejamos nós aqui em Tua casa. Fala, meu irmão, minha irmã, todos nós aqui, Senhor, incomodando o nosso coração a uma mudança e a uma transformação de vida. É o que eu Te peço em oração por eles, em nome de Jesus. Amém.